Oi pessoal, professor Yudi de novo. Agora vamos resolver aí o exercício 2 das aulas 11 e 12 da frente A, apostila 2, ó, página 144. Sendo que agora, para a gente resolver o exercício 2, eu preciso apresentar uma técnica poderosíssima, uma técnica que vai facilitar muito a nossa vida para a gente resolver uma série de exercícios de aumento ou redução percentual. É aquele tipo de exercício ou de problemas, né, em que você vai efetuar uma compra, tem um desconto de 10%, ou o preço de algo subiu 20%, subiu 30%. Existe uma técnica para a gente calcular diretamente o valor final dessa variação aí de preços, por exemplo, né? E eu estou dando como exemplo preços, mas você pode ter população que aumentou ou diminuiu, você pode ter quantidade de alunos de uma escola, velocidade, enfim, tem uma série de aplicações. Então, a gente chama a técnica de técnica do fator multiplicativo, que consiste no seguinte, vamos pegar esse exemplo do preço, né? Uma mercadoria tem um certo preço P e ela vai sofrer um aumento de 20%. Então, qual que é o valor final dessa mercadoria? Uma estratégia seria a gente calcular o valor isoladamente só do aumento e depois adicionar o preço inicial. Perfeito. Só que se isso ocorre sucessivamente, um aumento de 20%, depois um de 30%, um de 40%, assim por diante, fica muito complicado, muito longa essa resolução, né? Então, vamos para uma coisa mais imediata. E a lógica é o seguinte, o preço final aqui dessa mercadoria é 100% do preço inicial, mais esses 20% de aumento. Ou seja, é 100% do valor inicial P, mais 20% do mesmo valor P, então posso somar, porque são percentuais de um mesmo valor, né? Então, há essa opção de soma. Caso percentuais forem aplicados sobre valores diferentes, lembrando, eu não podia somar, mas aqui eu posso, né? Então, 100% de P mais 20% do mesmo valor P, isso dá 120% do valor P. Ou seja, o preço final aqui é 120% do valor inicial. Que se você pensar bem, é bem razoável, né? Custa 100% dele, mais 20% dele, então o preço final é 120% dele. Só que isso em decimal, lembrando que para efeito de cálculo nunca a gente usa simbologia, deixa aí ou em fração ou em decimal, e aqui a gente vai usar como frequência decimal, 120% é 1,2. Né? 120 sobre 100, que dá 1,2. Conclusão, então, o preço final aqui é 1,2 do preço inicial. E esse valor 1,2 é o que a gente chama de fator multiplicativo, ou seja, por quanto a gente multiplica o preço anterior. Vou pôr aqui a bolinha separada, né? Então é isso, um aumento de 20% corresponde ao fator multiplicativo de 1,2. Um aumento de 30%, 1,3. Um aumento de 80%, 1,80. Um aumento de 97%, 1,97. Cuidado, aumento de 100%, não é 1,100, hein? 100% de aumento dá um fator multiplicativo de 2. Né? Que é 100% mais 100%, dá 200%, que é 2. Que também é bem comum, né? Se algo aumentou de 100% o preço, então o preço dobrou, né? Então tá aí, ó, esse é o fator multiplicativo. E se fosse, ao invés de aumento, uma redução de preço, o fator multiplicativo seria menor que 1. Porque qual é a lógica? Pensa no 1, toma 1 como referência. Quando você pega alguma coisa e multiplica por 1, você não está alterando o valor, né? 10 vezes 1 dá 10. 7 vezes 1 dá 7. Então, multiplicou por 1, não mudou nada. Agora, se está tendo aumento, multiplicou por 1 mais que 1, fator multiplicativo é maior que 1. Se houver redução, aí o fator
em termos lógicos, menor que 1. Né? Então, por exemplo, se fosse uma redução de 20%, o fator multiplicativo seria 0,8. Vamos fazer a conta aqui, ó. Deixa eu fazer aqui embaixo só para te mostrar aqui rapidinho. Né? Então, se uma mercadoria tinha um preço P, sofreu uma redução de 20%, agora fazendo direto, hein? Então, o preço final dessa mercadoria é 100% dela, menos 20% de seu valor, dá 80% dela, 80% é 0,8 dP, ou seja, vezes P. Está aí, né? Então, aumento, fator maior que 1, redução, fator menor que 1. Né? Bom, vamos aplicar isso nesse exercício aqui, ó. Então, ele disse que um investidor, né, dividiu aí seus investimentos em duas aplicações A e B e teve uma certa variação. Qual é o total investido? Não sei, eu vou chamar de X. E aí, de acordo com o enunciado, ele colocou o quádruplo em B do que colocou em A. Ou seja, isso quer dizer que ele pegou esse X aqui e dividiu em 5 partes. Dessas 5 partes, 4 foram para a aplicação B e uma para a aplicação A. Né? Então, a gente pode dizer que 4/5 do total está aqui e 1/5 do total está aqui. 4/5 dx, já vou fazer direto, é 0,8x, ou 80%, né? 4/5, né? Ó, vou fazer a conta aqui separadinha para você, ó. 4/5, né? 0,8, ó. Ou ainda 80%. Então, 80% do investimento foi para o B e, portanto, 20% por A, 0,2x. De acordo com o enunciado, deixa eu retomar aqui, a aplicação A rendeu menos 2%. Ou seja, na verdade, ele perdeu aí parte do investimento. E a aplicação B aumentou 15%, ele teve um ganho de 15%. Usando a técnica do fator multiplicativo, então, uma redução de 2% é um fator multiplicativo de 0,98. Porque ele tinha 100% do valor. Perdeu 2%, então o que sobrou é 98% daquele valor. Ou seja, 0,98 de 0,2x. E aqui, se teve aumento de 15%, o fator multiplicativo é 1,15. 100% desse valor, mais 15% dele, 115% dele, ou seja, 1,15 vezes o valor anterior, que é 0,8x. É 115% desse valor, não é do x, hein? Isso quer dizer, então, que esse total aqui vai ser dado pela seguinte expressão: 0,98 vezes 0,2x mais 1,15 vezes 0,8x. Efetuando-se esses cálculos decimais, esses quebradinhos aí, tá? Deixa eu colocar aqui os valores, ó. Isso aqui, você vai lá no rascunho e faz a continha, deu 0,196, fez a continha aqui no rascunho, 0,92, somando, isso deu 1,16x. Agora que vem o grande lance. Olha como é que a gente agilizou a resolução, hein? Se você tivesse feito regrinhas de 3, ou tivesse calculado cada valor isoladamente, ixi, mó rolê, né? Ia ser muito mais trabalhoso. Agora, olha só, o mais poderoso dessa técnica, simplesmente olhando para o fator multiplicativo, a gente consegue identificar a taxa de variação. Então, o que quer dizer essa expressão? Que o valor final, né, o total final, é 116% de x. Né? Porque 1,16 quer dizer 116%. Ou seja, é 16% maior que o x inicial, que 100% de x. Né? Então, ó, se eu quero descobrir a taxa de variação, é só tomar como referência de novo 1. É quanto a mais ou a menos que 1 é esse fator. No caso aqui é quanto a mais que 1. Então, a gente faz 1,16 menos 1, que dá 0,16, que é 16%. Está aí.
Ou seja, opa, acho que eu errei aqui. Cuidado, aqui, desculpa, eu errei um detalhezinho, é 1,116, né? Esqueci de umzinho aqui, ó. Ainda não decorei todos os exercícios da apostila, né? Tá aqui. Ou seja, isso acaba dando 11,6%, agora sim, né? E aí, 11,6% é o valor apresentado na alternativa A, de aplicação. Daí, né? Então, olha que técnica poderosa, ó. Simplesmente olhando para esse fator, eu já consigo determinar a taxa de variação aí, sem ficar fazendo regrinha de 3, sem, enfim, ficar calculando aquela fração parte sobre todo, né? Muito eficiente essa técnica. Qual o problema? Você tem que incorporar, você tem que abraçar essa técnica. Ou seja, tem que fazer um monte de exercícios, vai pegando. Eu sei que no começo é meio difícil de digerir, né? Porque nem sempre você aprendeu porcentagem dessa forma, mas garanto para você, se você, né, abraçar aí essa técnica, isso vai ser bem mais eficiente, beleza?